Desce, eu vou aproveitar ainda a polêmica sobre a geração Z que aconteceu nas semanas anteriores para mostrar para você um pouco dos erros que são cometidos quando a gente lê essas pesquisas, principalmente em veículos de mídia grande, como jornais, né, televisão e etc. Então vamos olhar aqui esses principais erros para que você não caia nesses erros e principalmente não seja manipulado por essa mídia. Tá? Então vamos olhar com cuidado aqui, então preste bastante atenção no que eu vou mostrar. A polêmica que repercutiu sobre a geração Z, ela teve início em vários artigos e reportagens de telejornais, mas um dos artigos aqui que foi bastante comentado foi esse aqui da revista Época, que dizem o seguinte, ó: jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em entrevistas de emprego. De acordo com a pesquisa realizada pela Intelligent, revista online voltada para o público universitário, quase 20% dos empregadores afirmam que um recém-formado trouxe um dos pais para a entrevista de emprego. Jovens recém-formados estão levando os pais como acompanhantes em suas entrevistas de emprego. A descoberta aparece em um estudo realizado pela Intelligence, revista online voltada para o público universitário. De acordo com o relatório, quase 20% dos empregadores afirmam que um recém-formado trouxe um dos pais para uma entrevista de emprego. Olha só essa notícia aqui. Depois que essa notícia saiu e repercutiu muito na mídia, uma das pessoas do LinkedIn fez algumas avaliações um pouco mais técnicas aqui. Vamos dar uma olhada no que essa pessoa avaliou. Então foi a Laura O aqui. Então segundo ela é uma no-nonsense. Ou seja, ela é uma pessoa sem não sentido, né? Ou seja, ela tem sentido prático e ela tem uma perspectiva de pensamentos mais provocativos em relação aí como o mundo do trabalho, tá? Então ela escreveu assim, ó: eu adoraria entender quais são os métodos de apuração da revista Época Negócios, assumindo que ela possua algum. Nesse fim de semana, vi um CEO qualquer aqui no LinkedIn divulgando a notícia abaixo e os dados me causaram muito espanto. Eu entrevisto pessoas há 4 anos, de todas as faixas etárias e de diversas partes do mundo. Comecei minha carreira na área conduzindo entrevistas pessoalmente em Nova York. Assim como eu, conheço outras recrutadoras globais que também estranharam essa estatística. Então resolvi dar uma lida na pesquisa em que se baseou a matéria, e aí ela coloca aqui a referência, né, de qual é a matéria, a fonte aqui embaixo, acreditando que ela poderia estar descontextualizada. E o que descobri foi muito pior. A pesquisa não concluiu que quase 20% dos jovens que compareceram a entrevistas de emprego recentemente levaram um dos pais junto. O que ela concluiu foi que 1 em cada 5 empregadores tem trazido, né, seus pais para uma entrevista de trabalho. Ou seja, 1 em cada 5 empregadores alegou ter um recém-formado que trouxe um dos pais para uma entrevista de emprego. Consegue perceber como são afirmações completamente distintas? Então, o que ela está comparando aqui, né? 20% e 1 a cada 5. Então, se você dividir 1 por 5, dá 20%, certo? Só que ela está comparando aqui a notícia 20% e 1 a cada 5. Vamos entender aqui, ó. De acordo com a pesquisa, 160 empregadores, 20% de 800. Nos Estados Unidos, relatam ter tido essa experiência ao entrevistarem recém-graduados. E quem são esses empregadores? De quais empresas? De quais indústrias? Quantas pessoas da geração Z entrevistam? Com que frequência? Não sabemos. A pesquisa foi feita usando uma metodologia chamada Pollfish, que apresenta os formulários da pesquisa para usuários de app mediante incentivos não monetários, ou seja, acesso a um conteúdo exclusivo ou uma vida extra em algum jogo, por exemplo, como diz aqui nessa segunda fonte. Esses empregadores satisfazem os seguintes critérios: idade, mais de 25 anos, renda familiar superior a $75 mil anuais, cargos, C-Level, gerência de RH, diretoria, presidência, pessoa sócio-proprietária, gerente sênior, intermediário, tamanho da empresa, acima de 10. Aí você pode se perguntar, tá, mas esses dados são verificáveis? Não. São informações fornecidas por esses usuários de apps não identificados. Ninguém chega para saber se estão mesmo dizendo a verdade. Muitos, inclusive, são trolls, como atesta a review de uma pessoa que contratou a mesma empresa para conduzir outra pesquisa. Está aqui no link 3 da fonte dela. Então, meus queridos, eu pergunto, por que tanto esforço para tentar demonizar a geração Z? A quem isso interessa e por quê?
Bom, vamos quebrar por partes a análise dela aqui, tá? Primeira coisa é que ela comparou os 20% com 1 a cada 5, tá? Isso aqui não tá errado, porque é uma proporção, né? Ou seja, se entrevistou 100 pessoas. Ou melhor, se entrevistou 100 pessoas, né? Dessas 100 pessoas, 20 levaram os pais, 20% ou 20 sobre 100 ou 1 sobre 5. São os mesmos números, só que em diferentes escalas, entende? Então, é a mesma coisa eu dizer, de cada 100 pessoas, 20 levaram os pais. Então, é 20%. Só que 20% é 20 sobre 100. Só que se eu dividir tudo por 20, dá 1 sobre 5. Então, eles reduzem a escala para trazer mais impacto, né? 1 a cada 5 é muito mais impactante do que se você falar, por exemplo, 20 a cada 100, né? Então, isso aqui não está errado, né? A pesquisa afirmou 1 em cada 5 e a época aqui falou 20%. Então, aqui não tem um problema, tá? O problema está, na verdade, sobre a origem da pesquisa, que é o que ela questiona aqui. Então, ela diz que a gente não consegue verificar a fonte, que o jeito que foi feita a coleta de dados foi feito através, por exemplo, de pop-ups em aplicativos que não têm o controle e você não consegue depois rastrear quem foram as pessoas que fizeram. Então, esse é o questionamento dela para chegar nessa conclusão de 20% dos empregados levaram os pais. Isso aqui já é bem mais sério. Por quê? Porque para você fazer uma pesquisa e você concluir alguma coisa, existe todo um rigor científico pautado na estatística. Para você ter uma ideia desse rigor, eu vou mostrar aqui para você uma aula que a gente tem dentro de uma especialização de ciência de dados da comunidade DS, chamada Especialização em Ciência de Dados, onde eu fiz um curso de teste AB. Lá eu mostro um pouquinho como que você faz para montar esse teste AB ou para conduzir um experimento. Então, nessa aula 5 aqui, do design do experimento, olha só, você tem algumas etapas aqui para você fazer um experimento. Então, sempre quando eu vou fazer um experimento, seja dentro de uma empresa, seja para o governo ou para alguma revista de pesquisa, eu tenho que seguir um design, ou seja, um planejamento. E o que você tem que fazer para escolher os elementos para você fazer essa pesquisa? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, você tem que formular uma hipótese. E depois dessa hipótese, você tem que decidir se ela é uma hipótese unicaudal ou bicaudal. Depois você define os parâmetros, como o nível de confiança e o nível de significância que você vai assumir nas suas hipóteses. E aí você vai definir o tamanho dessa amostra, ou seja, quantas pessoas minimamente eu tenho que entrevistar para que a inferência para a população seja aceita estatisticamente, ou seja, que a minha margem de erro fique ali dentro de um ajuste desejável. Para isso, para você chegar nesse número de quantas pessoas você tem que entrevistar, você tem que definir qual é o efeito de tamanho, qual é o poder estatístico, o nível de significância, e aí você usa uma equação de poder, uma power equation que a gente chama. Então, o IBGE, por exemplo, eles são mestres nisso, porque eles fazem exatamente isso, eles planejam um experimento, eles definem todos esses parâmetros. Depois eles sabem exatamente qual é o tamanho mínimo da amostra que eles têm que entrevistar para conseguir um intervalo, para conseguir uma conclusão com 95% de confiança. E aí eles eles conferem, né, quanto fica o custo da coleta dessa amostra. Muitas vezes inviabiliza a análise e outras vezes eles realmente fazem isso. Depois, quando eles fazem isso, um dos princípios para você fazer o experimento é que esse experimento as amostras elas sejam heterogêneas, ou seja, as amostras elas têm que representar o máximo possível do todo. Então, você tem que, por exemplo, coletar amostras em diferentes estados, você tem que coletar amostras em diferentes faixas etárias, e tudo isso variando. Então, por exemplo, você pega São Paulo, você entrevista um número de pessoas em São Paulo com uma certa faixa etária, com uma certa condição econômica, com uma certa poder aquisitivo, escolaridade e assim por diante. Depois dessa amostra, você tem que coletar com as mesmas características em outros estados, para que você tenha uma homogeneidade dentro da amostra, mas que elas sejam diferentes entre si dentro do experimento. E aí, feito isso, você então conduz esse experimento, né, usando toda a parte da estatística de teste de hipótese e também de avaliação, e aí você chega numa conclusão. Essa conclusão ela fica pautada em cima de um erro que você pré-definiu, né? O quanto de erro você espera ou você aceita na sua análise define o tamanho da sua amostra. E aí o tamanho da amostra define o custo que você vai levar para isso. Então, existe toda uma parte de experimentação que tem que ser planejada para você tirar algumas conclusões. E é isso exatamente o que ela questiona aqui. Ela fala, tá, mas realmente esse público aqui é o que representa a geração Z, por exemplo? Né? Quem são esses empregadores? Né? De quais empresas?
de quais indústrias, quantas pessoas da geração Z foram entrevistadas, com que frequência. Então, é isso que ela questiona, essa rastreabilidade dos dados, essa fonte de onde os dados saíram para tirar uma conclusão dessa aqui, tá? Então, esse é o questionamento. E aí, eu queria falar um pouquinho para você da visão também das revistas e dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, como que eles ganham dinheiro? E aí vem um pouquinho de conhecimento de negócio aqui. Essas empresas de comunicação, elas chamam media site. Ou seja, parte das entradas de receita dessas empresas são a partir de visitas de usuários no site. Então, a lógica é muito simples. Se eu tenho muitos usuários visitando o meu site, eu tenho uma audiência, ou seja, eu tenho muitas pessoas. Então, eu posso monetizar essa audiência. O que significa isso? Eu posso vender essa atenção que eu atraí da audiência para pessoas que têm produtos. Então, eu faço o famoso comercial, né? Eu vou lá e coloco um produto na frente da pessoa. Comercial é isso, né? A televisão tá ali com a sua atenção e um produto é colocado na sua frente, que você pode comprar ou não. Então, nesses sites funciona da mesma forma. Você tem que atrair muitas pessoas, você tem que atrair a atenção de muitas pessoas. Quanto mais pessoas você atrair, mais caro você vende a atenção dessa sua audiência para pessoas que têm produtos. Por isso que os merchan do Big Brother são caríssimos, porque você tem milhões de pessoas assistindo naquele momento. Então, para você colocar um produto ali na frente é muito caro. Então, os meios de comunicação ganham dinheiro assim. E uma das entradas de receita dessas empresas também são os canais de mídia online na internet. Então, as revistas elas estão interessadas em atrair a nossa atenção. E a atração da nossa atenção, ela se dá por, infelizmente, tragédias, né? Más notícias, coisas ruins. Porque isso é uma inclinação nossa como ser humano, de tender às coisas ruins. Porque nós somos essencialmente maus. A gente nasce mal, né? Nasce errado, com certos defeitos de fábrica. E por a gente tem uma atração mais por essas tragédias, por essas coisas ruins, por violência, por matança, por desastres naturais. É por isso que o jornal só noticia, por exemplo, coisas ruins, porque isso prende a atenção das pessoas. E aí eles fazem, obviamente, notícia de qualquer coisa. Você pode prestar atenção para você ver. Demissão em massa. Há um tempo atrás, não se via falar nisso. Hoje, né, do ano passado para cá, muitos veículos de mídia veicularam notícias sobre demissão em massa. E quando você vai olhar os números, por exemplo, em janeiro, geralmente existe um corte em todas as empresas devido à avaliação de desempenho. Então, o funcionário completa um ano, acontece uma avaliação de desempenho e aqueles que não estão bem são cortados. E aí as notícias, os jornais noticiam assim, cara, demissão em massa, novas empresas estão demitindo em massa. Você vai ver a quantidade de pessoas demitidas, sei lá, 14 mil, 15 mil pessoas, de um quadro de funcionários de quase, 800 mil funcionários. É menos de 1% da força de trabalho que é demitida e as pessoas noticiam isso como demissão em massa. Mesmo caso aqui, às vezes algum grupo específico de pessoas levaram os pais de uma população enorme de pessoas da geração Z e aí agora então a geração Z inteira, né, tá sendo acusada, por exemplo, de levar os pais. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender as regras do jogo. Entender como as empresas elas ganham dinheiro e como nós, né, somos manipulados nisso. Porque se você literalmente lê uma notícia e você depois vincula ela com outras pessoas, né, para você noticiar isso, mostrando que você tem mais informações que os outros, cara, você está sendo manipulado com M maiúsculo, assim. Porque eles estão noticiando coisas que não são cientificamente comprováveis para atrair sua atenção e você está jogando a sua atenção para outras pessoas, chamando a atenção delas também. E quem ganha no final é aquele que monetiza com a sua atenção, com a minha atenção. Então, toma muito cuidado, entende a regra do jogo, entende como as pessoas ganham dinheiro. O mundo ele é movido aonde o dinheiro está. Entende como essas coisas são feitas para você se proteger e para você não ser manipulado.